Gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos trabalhos da noite. Primeiro, nós queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre governador, os mentores e amigos que nos assistem, que estão aqui, desde cedo para que o trabalho aconteça e que estão sempre conosco. Tá? O Evangelho de hoje é o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor, Bordeaux, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem, na sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele só vive um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seus exemplos, também não fizeram milagres? Ora, o que eram estes milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida, dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Hoje nós temos a Mônica para fazer o estudo da noite. Seja bem-vinda, querida, obrigada. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir assim, sem microfone? Eu trouxe uma cola hoje. Vai voltar para a gravação. Se não tiver o som. É que aí eu fico com mais dificuldade. Eu prefiro assim por causa das folhas. Eu vou me atrapalhar com o microfone e as folhas. Bem, não vai conseguir ouvir? Dá para ouvir lá? Beleza. É sempre muito prazeroso para a gente que trabalha na casa aqui também retomar esse contato com outros grupos. E aí a gente espera que, claro, que isso se prolongue e a gente não tenha mais que se afastar. Então é muita alegria estar aqui de volta, Ana. Eu agradeço essa oportunidade. E como tema, para a gente fazer alguma reflexão, eu escolhi Deus não espera que você seja perfeito. Baseado, na verdade, numa palestra de Haroldo Dutra, onde ele faz um monte de consideração acerca desse tema. Eu achei bastante interessante porque todos nós estamos sempre esperando nos tornarmos melhores para realizarmos alguma coisa. Isso é fato. Se eu... E ele vem trazendo de uma forma muito engraçada até que Deus não está esperando isso de nós. Ele nos convida a fazer um exercício. Vamos imaginar que a gente vai tomar um avião. A gente entra no avião, ele alça voo. E no meio do caminho o piloto fala que terá que ser feito um reparo nesse avião. Como é que você se sentiria? Tranquilo? Não, né? Mas, duas possibilidades. Ou deixa o avião prosseguir do jeito que está e ver aonde vai, ou a gente encara o reparo. Não, gente, tem que reparar, vamos deixar que repare o avião. Bem, nós somos esse avião. Cada um de nós é um avião aqui neste planeta. E nesse voo, que é essa encarnação, nós estamos aqui justamente para fazer reparos. Ninguém está com a máquina perfeita aqui. Mesmo porque a perfeição não pertence a esse mundo. A perfeição pertence a outros mundos, não o nosso
ainda. Nós estamos na segunda escala de planetas. Provas, expiações e processo de transição para regeneração. Sendo assim, impossível a nossa máquina ser perfeita. Então todos nós estamos num voo cheio de defeitos para ser consertado. E é aqui, nessa encarnação presente, que nós precisamos fazer o maior número de reparos que nós conseguimos. E não esperar. Não, quando eu descer do avião, eu arrumo ele. Quando nós descemos do avião, nós já desencarnamos. Nós vamos lá para o plano espiritual. O que a gente fez? Quais foram os reparos que nós realizamos em nossa máquina? Aí nós vamos ter que refletir sobre isso. Bem, sendo assim, como eu disse, a nossa existência, cada uma delas, e nós estamos falando atual, ela é um voo. E esse voo é importante para cada um de nós, naquilo que cada um necessita. À medida que a gente trabalha, que a gente realiza, é que a gente vai burilando, é que a gente vai consertando esses defeitos e não esperar que a vida da gente, entre aspas, melhore, que a vida nos traga outra oportunidade. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar sobre pedagogia ativa, ou aprender através do fazer. Nós também precisamos fazer para aprender. Eu sou intolerante, eu preciso aprender através das minhas ações, me tornar tolerante. Eu sou uma pessoa intransigente, eu preciso aprender através do fazer a me tornar menos intransigente. Então bora reparar. Não dá para ficar sentado, de braço cruzado, esperando a vida passar. Quando eu me aposentar, quando eu tiver sei lá com quantos anos, quando eu ganhar na loteria. O que a gente tem que fazer? Aprender a olhar ao lado. Aprender a cuidar do outro. E aprender a cuidar da gente mesmo. E nós temos para isso não é a palavra, não é essa que eu ia falar. Nós temos um roteiro que mostra direitinho o caminho que a gente tem que trilhar nesse voo e dá as ferramentas para a gente ir consertando esse voo. Está aqui. É o Evangelho. Ler o Evangelho vai muito além do que eu estou vendo as palavras e as historinhas que estão me contando ali. Ler o Evangelho é internalizar isso e vivenciar dia a dia. E como é difícil. E quanto mais difícil a gente acha, significa que o nosso defeito está bem grande. A nossa máquina está precisando de muito reparo. Mas está aqui, na nossa mão, todo o manual, descrito com todas as palavras, de como é que a gente faz esse conserto. E nós, muitas vezes, usamos o Evangelho apenas como, não, vamos fazer o Evangelho na abertura, vamos fazer o Evangelho no lar, vamos. Acaba de fazer o Evangelho no lar, a casa vira um alvoroço. Então a gente precisa aprender a fazer o bom uso desse Evangelho. E não tem jeito de fazer essas construções, esses reparos, sozinho. Eu vou precisar do mecânico, eu vou precisar do eletricista, eu vou precisar do especialista em peças para fazer um bom conserto no avião. E o nosso avião, ele precisa também de companheiros, porque ninguém faz reparo sozinho. Todo mundo sabe trocar a resistência de um chuveiro aqui? Todo mundo sabe consertar um carro, ver o que está acontecendo? Um dia nós vamos saber de tudo, mas enquanto a gente não sabe, a gente precisa uns dos outros. E é na convivência que a gente vai reparando a nossa máquina. Vamos pegar um exemplo dentro de casa. Seu relacionamento familiar. Esse é o melhor exemplo.
Não é agradável? É ali que você precisa aprender a reparar. É nessa relação conflituosa. Ah, mas aí é muito difícil. Dentro de casa você não sabe o que eu vivo. Ninguém está falando que precisa ser um mar de rosa, mas o mínimo a gente precisa aprender na relação. O mínimo. O que seria esse mínimo? Tolerância. Ah, é impossível tolerar. Impossível, não dá certo. Então você não quer. Por quê? Porque para tolerar eu tenho que fazer um trabalho muito grande dentro de mim, eu tenho que fazer um movimento em mim. Um movimento de saber ouvir. Um movimento de deixar passar aquilo que não preciso pegar para mim. E é uma coisa que a gente faz muito. A gente pega o que é do outro pra gente. Aí a gente se ofende, a gente se magoa. A gente precisa aprender. E que forma a gente faz isso? Se conhecendo. Até onde eu sou uma pessoa que guarda mágoas? Até onde eu sou uma pessoa intolerante, impaciente, raivosa? Todos esses são os nossos defeitos. A nossa máquina tem tudo isso. A prepotência, o orgulho, o egoísmo. E se a gente for descrever os defeitos do nosso avião, eles são inúmeros. Mas o nosso avião também tem coisa boa, ele já tem roda. Ele está voando, quer dizer, ele tem as asas, ele está voando, porque nós estamos nessa existência. Ele está no caminho. Mas o que a gente está fazendo durante essa jornada? Mantendo todos os defeitos, para quando o avião descer, que é a nossa passagem para o lado de lá, a gente levar essas peças mal acabadas, esses defeitos as panes que deram, para que a gente conserte aonde? O conserto é no voo. Por isso que Deus, Ele não espera que a gente seja perfeito. Ele espera que a gente caminhe adiante, realizando, aprendendo, experimentando. Então, o convite é, para que a nossa evolução espiritual aconteça, a gente precisa aproveitar a nossa jornada. Porque é através dela que a gente se aperfeiçoa. Ah, mas a gente poderia se aperfeiçoar só lá no plano espiritual? O que vocês acham? Não precisa reencarnar. Lá no plano espiritual eu me aperfeiçoo. Vai demorar mais. A gente precisa da matéria para a gente ser colocado à prova, porque a gente vai estar aqui com tudo aquilo que a gente precisa experimentar para ver se a gente deu conta da lição. Não tem outro caminho. E a gente continua insistindo. Tem uma mensagem que chama A Diferença, de Bezerra de Menezes. Ele estava falando no mundo espiritual, fazendo uma palestra, e que tinha lá na palestra espíritos encarnados desdobrados durante o sono e espíritos desencarnados. E aí chegou uma pessoa para ele e falou: eu não aguento mais esse movimento espírita, esse espiritismo, não tem como, porque eu ainda sou malvado, eu ainda tenho ciúmes, eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa que às vezes fica irritado, às vezes eu me torno violento, adoro falar mal dos outros. Então, eu não estou preparado para esse movimento. Era um espírito desdobrado. Não estou preparado. E aí Bezerra de Menezes disse para ele o seguinte: eu também. E a pessoa se espanta: como assim? Você está falando que você também tem imperfeições? Porque é um péssimo hábito nosso, fazendo parênteses, endeusar as pessoas que servem de exemplo para nós. Eles não gostam, porque eles sabem da luta e do quanto o voo que eles realizam também tem problemas. Mas eles já consertaram uma grande maioria. E aí ele fala assim: só que a diferença minha para você é que antes eu corria na direção disso tudo, hoje eu corro delas. Então hoje, Bezerra explicava para ele, eu procuro não ser uma pessoa raivosa. Em me conhecendo, sabendo o meu sentimento, identificando ele, eu procuro transformar isso.
Eu procuro ser tolerante, paciente. Eu não deixo isso me arrastar. Lógico que aquela pessoa ficou, atônito diante dessa resposta, porque para ele, Bezerra de Menezes era Deus. E ele viu a fragilidade desse espírito de grande nome que nós temos e se igualou a ele. Se ele pode, se ele consegue, eu também consigo. Bem, prestando atenção nisso, que a gente aprenda a correr disso e não ir a favor. Deus nos espera de nós nessa existência, trabalho. Por isso que Ele não espera que sejamos perfeitos. Ele sabe. Ultimamente eu ando questionando essa palavra, esse pronome Ele. Eu acho que humaniza muito Deus, Essa força cósmica, conhecedora de tudo e de todos, sabe das nossas limitações. Para que nós vamos então enfiar na cabeça que não, eu tenho que ser perfeito? Deus pune. Não. Ele quer que a gente ande para frente. Chico falava que ele se sentia uma lesma, mas ele, como lesma, ele ia para frente. E quantas vezes a gente fica rodando em círculo? A gente não sai do lugar. É isso que Deus quer. Que a gente caminhe, mesmo que a trancos e barrancos, mesmo caindo e levantando, mesmo se esfolando, mas que a gente caminhe para frente. O importante é que o progresso, mesmo que pequeno, ele seja constante para melhor. E a gente tem um elemento no mundo que mostra isso para a gente, a natureza. A natureza não dá saltos. Nada na natureza acontece do dia para a noite. E por que nós queremos, então, sublimar do dia para a noite? Aí a gente faz um esforço, cai em tentação, erra novamente. Aí a gente se revolta, a gente briga com Deus. O Jesus, coitado, ele que ouça as nossas lamúrias. Não, Deus não quer isso da gente. Ele quer, e Ele sabe que a gente pode conseguir isso, porque se somos criaturas dele, se Ele que criou tudo e todos, Ele sabe o que Ele injetou em nós. Nós temos o DNA dele, nós temos a centelha divina. Só que a gente vem de um processo evolutivo que a gente preferiu deixar essa centelha não se manifestar. Claro que a gente vem nesse processo evolutivo natural, desenvolvendo instintos de preservação, descobrindo prazeres do corpo. E a gente fala, não, esse lado deixa quietinho, abafa aí, que agora eu quero viver essa vida aqui desse jeito. São escolhas. E nós temos o livre-arbítrio, já que Deus nos deu essa possibilidade, por que a gente faz a escolha diferente? Então, o importante é que seja o nosso progresso, o conserto dessa nossa aeronave, constante, nem que seja pequeninos passos. Hoje eu consegui me calar diante de uma discussão, por exemplo. É um progresso. Mas aí eu adoeci, deu gastrite, deu dor de cabeça. Você já não entrou na discussão. Agora o próximo passo, aprender a diluir isso, a esse sentimento. Porque o sentimento represado faz com que a gente se adoeça. A gente pode sentir raiva, mágoa, tristeza, tudo isso. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou sair dando murro em todo mundo? Eu vou derrubar aquele que está na minha frente? Eu vou pisar em todo mundo? Não. Por isso que a reforma íntima, que a gente tanto fala na casa espírita, o autoconhecimento é super importante. Veja só, Cristo, quando escolheu os apóstolos, se a gente for pensar que o mundo crístico tem N espíritos evoluidíssimos, ele poderia ter vindo para a Terra, vamos lá pessoal, trazer todo um séquito de trabalhadores. Aí ele vinha, como é que será que estaria o planeta hoje? Será que nós nos identificaríamos com essas pessoas?
com esses espíritos tão evoluídos, é muito comum eu ouvir as pessoas falarem assim: ah, mas não dá para me comparar com Cristo. Em nenhum momento Cristo quis que nos comparássemos a Ele. Em nenhum momento. E é fato, as pessoas que negam a si mesmas e que não querem olhar para si, preferem fazer esse comentário. Não, aí é demais para mim, está me comparando com Jesus, não tem como me comparar com aquela criatura, não dá para mim. Deus não espera isso, né, gente? E Jesus, quando veio, ele escolheu homens como nós hoje. Simão Pedro, que negou ele 3 vezes. Ele era machista. Ele não permitiu que Maria de Magdala trabalhasse na casa lá, que eles atendiam. Ele era bravo, ele era enérgico, ele era violento. Quantas vezes Cristo não chamou a atenção dele? Mas Cristo sabia em cada um deles, inclusive em Judas, o potencial que carregava. Por quê? Todos são filhos de Deus. E se eu acredito em Deus, numa força maior e poderosa que a gente não compreende, mas está aqui embutida em mim, essa crença, então Ele habita em mim. E quantas vezes a gente procura Deus fora da gente? Deus está aqui. E Ele me capacita todos os dias. Só que eu ainda não sei usar as ferramentas certas para fazer todos os reparos nesse meu avião. Eu aprender a fazer isso, não adianta nem ler o manual, que é o que eu falo do Evangelho. É dia após dia, é pegar o manual. Quem faz bolo aqui, quem faz receita, quantas vezes você faz a receita e a coisa desanda? Mas como? E aí aonde? Por quê? Pega de novo, vai de novo, tenta. O Evangelho tem que ser como uma receita pra gente. Tá tudo ali. O manual está completo. Só que nós como pilotos ainda estamos a desejar. Bem, Simão Pedro só caiu em si de tudo aquilo que ele estava vivenciando depois da 3ª negação. E Cristo confiou nele, avisou: você vai me negar 3 vezes. Não, eu não. E foi. Na 3ª ele caiu em si: o que eu estou fazendo? Qual será o nosso momento de olhar e falar: o que eu estou fazendo? Será que eu estou parado aqui? Estagnado? Como é que está esse meu voo? Meu voo está dando looping? Estou rodando? Está dando parafuso? O importante é que a gente siga adiante. E seguir adiante demanda um esforço nosso. Então, para a gente finalizar, nós precisamos do seguinte: entender que mesmo que tenhamos imperfeições, nós somos filhos de Deus. Assim como Jesus acreditou em Simão Pedro, em todas as imperfeições dele, reconhecendo que ele tinha potencial, Deus reconhece o nosso potencial. E aprender a dar para o mundo o que eu gosto para mim é uma maneira da gente caminhar. Eu quero bem-estar, então que eu distribua bem-estar. Eu quero gentileza, que eu distribua gentileza. Eu não quero ter fome, então que eu mate a fome de alguém. Eu não quero sentir frio, que eu faça com que alguém se agasalhe. E assim por diante. Dar ao mundo o que a gente quer para a gente é uma maneira de ir fazendo reparos nessa nossa máquina, que está nessa encarnação, voando muitas vezes sem saber para onde vai. Mesmo sabendo das nossas imperfeições, Deus nos escolheu para transformar o mundo, porque Ele nos criou. No mundo de regeneração, Ele nos convida diariamente, então, para o trabalho do bem. E é somente dessa forma que nós vamos construindo a nossa perfeição.
O Haroldo ainda faz uma brincadeira. Olha, muitas pessoas, eu vou casar, eu preciso achar meu par perfeito. Ele fala, desiste. Desiste. Se você achar o ser perfeito, veja só, você vai brigar sozinho, ele não vai brigar com você. Você vai errar, ele vai te perdoar. O que você vai aprender ali? E outra, para que você vai tomar o tempo dele? Então, gente, esperar que haja seres humanos perfeitos é a nossa ilusão. Todos nós temos arestas a serem aparadas, todos nós precisamos de reparo, mas a gente precisa se predispor a olhar para dentro e identificar quem sou eu e o que eu estou fazendo nessa minha jornada. Muito obrigada. E assim, já que estamos todos neste momento aqui reunidos em nome de Deus, sob o olhar amoroso de Jesus, o nosso livre-arbítrio nos trouxe aqui esta noite. Foi uma escolha nossa estarmos aqui. Que aprendamos a abrir os nossos corações, para que possamos aprender a sentir aquilo que está nos chamando a todo momento, aquilo que pulsa dentro de nós e que nós conhecemos, mas que muitas vezes preferimos abafar. Que possamos deixar brilhar a nossa luz, pois o Mestre, há tanto tempo atrás, quando esteve entre nós, fez tudo que o Evangelho tem proposto como roteiro. Ele realizou e ele foi o Evangelho. Por isso chamamos o Evangelho de Jesus. E o convite que ele nos faz é que possamos, pouco a pouco, ir rompendo com tudo que nós criamos de dificuldade, talvez de proteção, de zelo, e nos abrindo para o amor, que é o verdadeiro sentimento que eleva o nosso espírito e que nos faz um dia seres perfeitos. E como nós aqui reunidos estamos, nós agradecemos a Deus a essa oportunidade, agradecemos a Ele ter promovido Jesus a estar conosco para nos ensinar. E agradecemos a esse irmão querido, que zela pelo nosso